Obrigado. Good afternoon. My name is Paul. I have a United States passport, but I've been living in Indonesia for more than half of my life. Boa I was tarde. born there, Sou o and then Paul. at the age of 30 I moved back, and I've been there for the last 14 years. And I'm involved in Eu vivo na Indonésia por mais de metade da minha vida. Eu nasci na Indonésia, então eu voltei para a Indonésia e agora estou envolvido num movimento chamado Educação Cristã. E estou representando todos aqueles que trabalham em educação cristã em todos os lugares do mundo. Foi muito interessante a gente estar hoje ali no nosso track da educação. E dois que falaram, nós tivemos pessoas do Egito, do Paquistão, e foi tão interessante ouvir o que Deus está fazendo através deles, através das escolas, dos currículos, para alcançar tantas crianças. Eu abri os meus olhos e pensando isso, sabe, como Deus tem feito as coisas. Quando a gente olha aqui e olhamos a CNN, a gente vê duas coisas diferentes, muito diferentes. Como a gente vê aqui os valores que estão sendo alcançados. Como a gente vê que Deus está usando. Nós que somos apaixonados em servir as crianças, disciplinando as crianças, ou discipulando as crianças. Muitas vezes nós nos sentimos até sozinhos, porque parece que não tem ninguém conosco. Mas nós recebemos esse chamado de Deus e isso está queimando em nossos corações. Pessoas estão olhando para nós, às vezes, nos acham loucos, né? Mas a gente vê como isso é inspirador, como Deus está usando isso e vale a pena fazer. Eu fui um educador terrível. Eu fui um menino, estudante terrível. Eu era terrível na escola. Eu não poderia nem estar trabalhando com a educação cristã hoje. Eu só queria saber de jogar, de fazer esporte. Eu nunca levei a escola muito a sério, não. E é incrível como Deus me chamou para trabalhar nesse campo da educação. Eu vivia em Los Angeles, nos meus 20 anos, Deus me deu a oportunidade de ajudar numa escola, trabalhando com membros de gangues, ajudando crianças que tinham estado na cadeia. E agora eu estava ali ajudando eles a mudar o comportamento. E foi em 1999. Deus chamou a minha esposa e a mim para ir e servir numa escola internacional em Indonésia. E fomos para a Indonésia. Comecei a trabalhar lá, foi um trabalho incrível, foi tremendo. Tive a oportunidade lá de aprender tantas coisas incríveis. E tínhamos professores maravilhosos, mas ainda em volta da escola, as pessoas da Indonésia estavam vivendo ali, em volta da escola, as vilas. E eu pedia para alguém para me levar em volta da escola. Eu queria visitar outras escolas e aí alguém me levou. E eu testemunhei professores incríveis indonésios, com um salário tão pequeno, mas com um amor tão grande no coração, com instalações tão terríveis, estavam ali trabalhando e impactando vidas. E ao mesmo tempo eu fiquei trabalhando porque nós tínhamos uma organização para ajudar crianças que tinham vindo do islamismo para o cristianismo. Então, cada um que eu encontrei compartilhava a mesma história.
A única escola que tinha perto da nossa casa era uma escola cristã. E lembro que a Indonésia é o país mais muçulmano do mundo. 5.000 crianças cristãs existem na Indonésia. Pequenas escolas. E eu continuei encontrando pessoas que vieram, que entraram na escola, no jardim de infância, encontraram Jesus através do amor dos professores cristãos, e aquilo falou tanto comigo, porque esses transformaram-se em adultos poderosos, conhecedores de Jesus. Eu voltei uma vez para casa de uma viagem no interior da Indonésia, era 2 da manhã quando acordei, e o Espírito de Deus falou comigo tão poderosamente. Deus colocou no meu coração uma visão, um queimor, para que eu renunciasse à escola que eu estava trabalhando, que eu renunciasse, que eu abrisse uma escola indonésia, e com professores indonésios, para usá-los, para falar com o povo da Indonésia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está a Indonésia. Eles falam que são 13.000 ilhas. À direita aí você vê a ilha de Papua. Parece um dinossauro, a Papua. Essa aí é uma ilha das mais remotas, um dos lugares mais perigosos na face da Terra. E é aí que meus pais foram em 1962. Meu pai e minha mãe entraram numa canoa, eles viajaram 20 milhas aí para dentro, e eles foram trabalhar numa tribo que tinha canibais. Meus pais viveram lá por 16 anos. Meu pai escreveu um livro da história dele, se tornou muito famoso. E aqui nessa ilha de Papua, na metade do século passado, milhares de pessoas vivendo na Idade da Pedra se levantaram espiritualmente, acordaram espiritualmente, e 80% da população, em 2 milhões de pessoas, 80% hoje chamam-se cristãos. Então, quando eu olho para trás, isso aí tudo, eu vejo que esse foi um dos grandes movimentos da plantação de igrejas. Imagine, nessa região tão remota, Deus fez algo tão grande, num período tão pequeno de tempo. Deus fez tudo isso aí num período tão pequeno. Tantas pessoas querendo ser batizados, e, enfim, foi o que Deus fez. Quando eu tinha 10 anos, a minha família mudou de volta para a América. Perdi um pouco daquilo que eu queria, mas Deus me chamou. Deus me chamou para voltar para Papua. Sabe, eu nem esperava. Nem esperava que Deus iria fazer tudo isso. Deus fez coisas incríveis, porque quando eu olho o que Ele fez naquela sociedade, vendo famílias saudáveis se levantando, e quando eu voltei para a Indonésia, eu pude ver o que Deus estaria fazendo naquele país. Sabe, quando cheguei de volta em Papua, eu percebi que muitos já não estavam vivendo como poderiam viver. Muitos estavam vivendo com AIDS.
terrível, porque as meninas não podem sair à noite lá, não poderiam sair à noite. Papua era um lugar onde crianças estavam nas ruas usando drogas. Uma ilha cheia com coisas tão horríveis, tão horríveis. Isso foi uma coisa terrível para mim, porque até criou uma crise de fé na minha vida, porque o sonho que eu tinha no meu coração parece que tinha morrido. Eu tive que perguntar questões profundas, o que aconteceu, o que aconteceu. Pessoas que evangelizaram a Papua, que eram meus heróis e continuam sendo meus heróis. Muitos deles deram a vida, inclusive, foram até assassinados. Alguns morreram em até acidentes de aviões, fazendo missões lá. Muitos. Eu encontrei algumas coisas interessantes sobre eles. Muitos destes. O problema foi o discipulado. Muitos que deixaram o discipulado para trás, abandonaram o discipulado, simplesmente pensando que Jesus iria voltar, esqueceram de discipular. Eles viveram pensando que viveriam muito pouco, que Jesus voltaria tão logo, esqueceram de discipular, e esse foi o grande problema. Sabe, o que estamos vendo hoje, eu não quero ser muito simplístico aqui, mas você poderia escrever volumes sobre essa situação. Estou falando de uma forma muito pessoal. Na minha jornada, eu fui confrontado por isso, muito confrontado por isso. A falta do discipulado. E eu comecei a perguntar a Deus, o que queres que eu faça? Eu tenho aqui 4 fundamentos que são a resposta no nosso ministério. O primeiro, o modo de Jesus. Quando olho para trás, vejo que Jesus poderia ter usado tantas estratégias para avançar com o reino dele, a igreja. Mas o que é que Jesus fez? É interessante e simples. Jesus chamou um pequeno grupo de homens, seus discípulos. Esses discípulos significa estudantes, né? Jesus passou a ser o guru, o rabi deles, o mestre. Na cultura daquele tempo na Palestina, o rabi era alguém que pegava os seus pequenos estudantes, talvez 12 homens entre 16 e 18 anos, e esses homens, então, meninos, seguiam o seu rabi. E o modo como esse rabi comia, eles iam comer. O jeito como esse rabi arrumava o cabelo, eles iam arrumar. Eles seguiam, tinham como modelo o seu mestre. Eu acho interessante que eles chamavam ele de rabi, esse grupo de jovens. Não acredito muito na pintura de Michelangelo, não. Essa barba grande e tal. Não acredite muito nisso, não. Que eles eram homens velhos. Leio o Evangelho de novo, com a perspectiva, tendo essa visão de que Jesus era um jovem ministro e que os discípulos tinham entre 16, 17 e 18 anos. Vou garantir para você que você vai entender isso.
Você vai ver, você vai ser confrontado. João dobrando sua cabeça no peito de Jesus. A mãe perguntando qual o meu filho, dos meus filhos, que vai poder sentar ao teu lado um dia. Enfim, tudo isso vai tornando isso realidade. Que os discípulos de Jesus eram tão jovens. E é tão óbvio isso. E é isso aí que Jesus fez. O modo de Jesus. O discipulado é profundo. É discipulado. 3 anos e meio, Jesus investindo a sua vida nesses homens. Segunda coisa que eu chamo é a dimensão, ou as dimensões. Se você pensar em influência, como objeto de valor, se você tem possibilidade de influenciar milhares de pessoas, então você precisa sacrificar. Mais que você vai jogar a sua semente, mais você vai acabar perdendo. Você precisa realmente aprender a influenciar aquele que está muito perto de você, para ser uma semeadura muito profunda. Considere a dimensão. Veja que essa dimensão é poderosa. Jesus escolheu uma influência muito aproximada, muito apertada, muito aproximada. Temos 3 exemplos, né? Talvez 4, que Jesus falou para multidões, talvez 4 vezes, mas dia após dia, dia e noite, Jesus estava investindo na vida de pequenos grupos desses jovens homens, com esse propósito de levantarem eles estruturados como líderes para a próxima geração. E a terceira questão, a repetição. Repetição por quê? Porque é a receptividade. Deixa eu ir aqui para o número 400. Esse número me pegou anos atrás. O que isso representa? Um mestre, um professor, que realmente entende como compartilhar Cristo. Um professor que sabe como crianças aprendem. Um professor que é um expert, professor, que tem o coração para seus estudantes. Esse professor que ensina 20 estudantes por ano. Se esse professor ensina por 20 anos, significa que a vida dele, ele terá uma influência profunda em mente, coração e alma de 400 pessoas. Isso que me ajudou a entender. Se eu vou investir a minha vida em professores cristãos, isso seria um número estratégico para viver a minha vida. Aqui eu percebi uma coisa interessante. Ali no meio tem ali graduação. Em 2003 eu comecei uma escola. E essa escola, ela foi lançada com 20 anos à nossa frente. 10 anos para desenvolver a escola. Não típica escola cristã, não, mas diferente. Realmente uma escola onde professoras entenderiam como desenvolver líderes
por meio do Espírito de Deus, que o caráter fosse formado nas crianças, nos estudantes. E eu sei que seria muito sério, porque eu não teria um modelo a seguir, mas eu estava disposto a fazer isso e a mostrar para o mundo que é possível ter uma escola que realmente e de forma genuína podia mudar o mundo. Então eu dediquei 10 anos da minha vida para gerar essa escola. E agora, no 11º ano, nós começamos a treinar. Nós já começamos o ano 3 da segunda fase da nossa escola. Quero que você olhe aqui. Veja aqui. E há um hábito na Indonésia, por exemplo, se uma criança que está apaixonada por Deus ama a Bíblia quando criança, então os adultos que passam a falar para ele, você vai ser um pastor. Para mim, não fez isso aqui, mas eu não estou pensando somente no domingo de manhã. Eu gosto do que acontece na igreja domingo de manhã. Nós adoramos, nós ouvimos a palavra, mas o ponto central é outro, né? O nosso ponto é alcançar o mundo, é ir para o mercado, é ir para as ruas, para a política, não é? Sal da terra, isso que somos. Então, a visão da escola cristã, levantar líderes que possam conhecer Deus, que ouçam a voz de Deus, que ouçam o Espírito Santo, mas que estejam lá, trabalhando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, trabalhando durante a semana toda nas suas profissões. Se você olhar aqui, você vai ver os pontos chaves da sociedade. A nossa vida é enviar líderes que possam realmente tomar conta do sistema educacional da Indonésia e que eles possam verdadeiramente fazer a diferença nesses lugares, passar a ser a voz de influência de Deus na medicina. Nós queremos cristãos nessa área. Nós queremos que possamos graduar médicos cristãos que sejam apaixonados por Deus, que tenham conhecimento de pastores, mas que sejam médicos, e que possam estar nas vilas servindo as pessoas como médicos e como enfermeiras e como cientistas, desenvolvendo na medicina, mas que sejam cristãos fiéis. Depois tem o negócio, os homens de negócio, que possam ter o conhecimento de Deus, o conhecimento de um pastor, mas serem um homem de negócio, uma mulher de negócio, que eles possam conhecer o Criador do universo, conhecendo Deus, abrindo seu negócio. Eu quero você levantando um negócio que mude o mundo, que você impacte o mundo dos negócios. É isso que eu quero. Quero que você possa fazer das suas finanças para adorar a Deus. Depois nós temos a igreja. Temos uma visão para levantar pessoas para trabalhar na igreja. E a mídia. Nós ensinamos criatividade, arte. Nós queremos que sejam levantados artistas, comunicadores, homens que façam filmes, mas que possam influenciar a sua nação. Possam fazer isso em nome de Jesus para honrar a glória de Deus. E tem as artes, a tecnologia, o governo. Nós queremos ver estes pontos aí serem pegos e liderados por pessoas cheias de Deus. É isso que eu quero falar sobre, é isso que eu digo sobre a educação cristã. Ore por nós, que possamos representar a igreja. Então,
Nos ajude a sermos realmente a representação da Igreja de Jesus, a Igreja de Deus, nessa terra. Possamos trazer a luz do Senhor para esse mundo e nos enxergue como parceiros de vocês.